nosso programa de hoje, vamos contar a história de um exército de desenvolvedores de diversas partes do mundo que criativamente colaboram para mandarmos nossos e-mails, acessarmos grandes portais, órgãos públicos ou até quando usamos o telefone celular. Não vamos falar de uma grande empresa fornecedora de softwares, mas de uma nova forma de distribuição, de conhecimento, de riqueza e de oportunidades, que traduz literalmente o sentido de colaboração online. O nosso encontro de hoje é sobre software livre. Você vai descobrir que essa conversa pode ser bem mais reveladora do que imaginamos. O nosso primeiro convidado é o Júlio César Neves, secretário-geral do Comitê de Implantação de Software Livre do Governo Federal. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, infelizmente. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Eu é que agradeço a chance de poder divulgar o software livre, porque, como é óbvio, a gente não tem um departamento de marketing por trás para fazer essa divulgação. Somos só nós que nos dedicamos à causa de mostrar como é que funciona o software livre, ver que é uma coisa realmente boa, é uma coisa patriótica você usar o software livre. Qual é a filosofia do software livre? Basicamente, a filosofia do software livre se baseia no fato de... A filosofia do software livre é muito abrangente e existem diversas formas de licença. Mas a mais tranquila da gente dizer é o seguinte: o software livre ele vem sempre com um programa que a gente escreve. A gente escreve um programa que o computador não entende. E o computador usa um programa que a gente não entende. Então, existe uma transcrição do que a gente escreve para o que o computador entende. O software livre vem, além do programa que o computador entende, vem um programa que a gente escreve, né? Vem a receita do bolo. Se você fizesse... Uma coisa é você ter um bolo pronto, outra coisa é você saber como se faz o bolo. No nosso caso, a gente sabe como faz o bolo e pode mudar a receita. E essa mudança de receita nos leva a milhares de pessoas ao redor do mundo contribuírem para esse bolo ser mudado, ser crescer e ser acrescido nessa receita, de forma a que a gente tenha um desenvolvimento muito mais veloz do que se fosse um bloco fechado de informações ao qual você não tem acesso. Somente poucas pessoas desenvolvem aquilo. Podemos fazer uma analogia, por exemplo, com a indústria de remédios? Em que, quando você quebra uma patente, muita gente pode melhorar aquele remédio, pode produzir e pode ter mais acesso? Certamente, a filosofia é mais ou menos a mesma. Só que aqui não existe o caso da patente. Aqui você tem a licença do software, você tem que botar o software em seu nome para você torná-lo livre, né? E essa licença livre te permite alterar esse software e distribuir essa alteração feita. Então, dessa forma é que a gente vai crescendo o software. Isso já se aplica a diversas finalidades. Quando eu comecei a trabalhar nisso, eu estou em TI há 42 anos, a pessoa que soubesse uma linguagem era Deus, sabia tudo. Hoje em dia a pessoa tem que conhecer uma linguagem, diversas linguagens, tem que conhecer banco de dados, tem que conhecer a internet e por aí vai, coisas que não acabam mais. Então, não dá mais para se desenvolver um trabalho, você sozinho desenvolver o trabalho. O trabalho é muito mais perfeito quando você faz alguma coisa, no dia seguinte eu entro no trabalho que você está fazendo, já corrijo algum eventual erro e acrescento mais alguma coisa. Essa é a filosofia do software livre. Quando você publica um software livre, dificilmente sai uma correção. Ele já sai quase que pronto para ser usado, né? Ao contrário do software proprietário, que se coloca um na rua e depois sai sai a correção, outra correção, outra correção, outra correção. Isso aqui não é uma coisa tão normal. Quando se põe um, ele já está pronto para ir para a rua mesmo. É a própria inteligência coletiva trabalhando. É a inteligência coletiva, sem dúvida alguma. E como é que o governo federal vê a questão do software no Brasil? Pois um exemplo que a gente tem do problema de você não conhecer software, nós vimos aí há cerca de 20 anos atrás, na guerra que houve aí na América do Sul, envolvendo a Argentina e a Inglaterra, né? Tinham mísseis franceses que os argentinos usavam, e esses mísseis, eles alvejavam os navios ingleses, porque eles eram guiados pelo calor da turbina, pelo calor da caldeira do navio, e não explodia, porque o míssil era francês e o navio inglês, os dois da OTAN. O famoso Exocet. Exocet, exatamente, o famoso Exocet. E ele o argentino ele não tem pontaria no gol, ele não tem pontaria para o gol, mas ali o míssil você atira para cá, ele roda e vai para o calor da turbina. E ele acertava, mas não explodia.
Então, quer dizer, são coisas que... Por quê? E por que acontecia isso? Porque a gente não conhecia o software do Bissell, né? Então, são coisas assim que eu digo que o software livre, ele é, antes de tudo, soberania. Também é patriotismo. Por quê? Você, em vez de estar mandando royalty para o exterior, você está produzindo cérebros dentro do Brasil, né? Isso é fundamental. A pessoa, quando usa um software livre como o GNU Linux, como Linux, ele é induzido a mexer no computador, porque ele tem tudo na mão, ele pode fazer tudo ali, então ele é induzido a mexer no computador. Eu até depois gostaria de poder te demonstrar algumas coisas que tem no Linux, que te dão facilidades para você ver a tela trabalhando em 3D, como é que o negócio funciona. Então, olha só, deixa eu mostrar aqui. Eu tenho aqui, no duro não é um computador, são 4, em 3D, olha. Aqui eu tenho um computador que, aqui embaixo... Vamos ver aqui na tela, ó, você está... Isso, ótimo. Então, aqui eu tenho um computador que eu estou acessando a internet aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 sites abertos. Aqui embaixo eu tenho 1, 2, 3, 4 programas abertos. E isso tudo no netbookzinho pequenininho, baratinho e tudo. Aqui eu tenho outro computador, como se fosse um outro computador, também com diversas coisas abertas aqui. Aqui eu tenho outro, uma planilha. Tudo software livre? Tudo software livre. Tudo software livre. Fácil de usar? Totalmente fácil. E com acabamento que é espetacular. Aqui e aqui, mais um outro com editor de texto aberto. Tá? Então, e com facilidades assim, por exemplo, de eu chegar aqui, quiser olhar essa tela aqui, por exemplo, eu posso, no outro software, eu teria que minimizar isso aqui para mostrar o que está embaixo. Aqui eu simplesmente pego ela e puxo, ela sai e olha o acabamento com gelatina no negócio, o outro site está lá embaixo e volta para o lugar. Então, quer dizer, é um software que já está bastante maduro, bastante evoluído, totalmente 100% maduro, 100% evoluído. E por que há tanta resistência contra o software livre? É justamente porque a pessoa nasce com o computador no colo. O computador tem um software pirata. No Brasil, isso é uma realidade. Uhum. A pessoa nasce com o computador no colo e esse computador dele tem um software pirata. Um software irregular, diga-se de passagem, né? Seria melhor esse termo, um software irregular. E ele aprende nascendo aquilo, cresce usando aquilo. Que trava, que tem vírus, aqui não trava, não tem vírus, né? E é pesado. Eu aqui numa máquina desse tamanho aqui, duvido que um software proprietário aqui numa maquinazinha, num netbookzinho desse aqui, pudesse estar com isso aqui tudo aberto, né? Então, a pessoa nasce usando aquilo. E quando compra com Linux, quando compra com Linux, normalmente vem com Linux mal instalado, né? E hoje em dia, instalar Linux são 6 cliques de mouse. Você tem que dizer o país que você está, o fuso horário que você está, a língua que você está usando, coisas assim básicas para instalar. E sem dar boot no meio do caminho. A gente poderíamos dizer que além do acesso grátis e livre por Wi-Fi, o governo poderia dar software livre para as pessoas? Mas software livre não tem como dar. O software livre está aí. Para quem quiser baixar da internet, baixa e usa. Está totalmente disponível? Totalmente disponível. Esse aqui, tudo que está aqui, eu baixei da internet. Absolutamente tudo que está aqui. Sem nenhuma preocupação. E quando tem uma nova versão, ele me avisa que tem uma versão nova para baixar. Ele mesmo já pergunta se quer que eu baixe. Uma questão cultural mesmo. De começar a usar. Puramente cultural. É começar a usar. Tá. E quem experimenta não volta. Eu estou aqui com o Bruno Souza, conhecido como JavaMan, ele está em Pittsburgh. Tudo bem aí, Bruno? Você nos escuta? Alô? Tudo bem, pessoal? Como é que estão aqui? Tá tudo beleza? Então tá bom. Escutando também. Bruno, a gente estava conversando também da questão de acesso da população a diversos tipos de software. Então, por exemplo, um exemplo é o imposto de renda, que hoje você, independente de qual software você tem na tua máquina, você consegue usar esse sistema da Receita Federal, né? O software livre está no imposto de renda também e vem crescendo, né? Qual que é essa vantagem de você ter várias plataformas disponíveis, não só um só grande monopolizador? Eu acho que um dos grandes problemas, né, como o Júlio estava contando aí agora, de que as pessoas elas começam a sua experiência com o computador
usando um software proprietário de uma empresa monopolista, que foi condenada pelo governo americano por práticas que prejudicavam seus próprios clientes, né? Então, e a grande dificuldade que as pessoas têm muitas vezes é de sair desse ambiente, né? Então, como eles estão usando um software pirata, um software irregular, já não estão pagando nada por isso, tá certo? Eles têm a preocupação, eles não têm a dificuldade de como é que eu faço para sair. Então, uma das grandes formas que a gente tem feito isso dentro do governo brasileiro, dentro das comunidades e tudo mais, é você oferecer programas que são programas multiplataforma, que rodam em várias plataformas, e, portanto, o usuário tem os mesmos programas que ele tem em qualquer ambiente que ele esteja. Essa é uma forma de você facilitar a migração de um ambiente para outro, né? É uma forma de você ajudar. Por exemplo, você citou o software de imposto de renda. O software de imposto de renda hoje roda em dezenas de plataformas, né, dezenas de sistemas operacionais, e com isso o usuário que está acostumado a usar o imposto de renda numa plataforma, ele pode migrar para o ambiente Linux, que ele vai ter um ambiente regular, onde ele não precisa pagar licença, né, e ele vai poder ter a mesma funcionalidade que ele tinha antes. Ou seja, é uma grande liberdade para o usuário, para o cidadão, para o contribuinte, poder escolher o que ele vai usar. Sem dúvida. Exatamente. E o software livre ajuda bastante nisso, porque você pega, por exemplo, todas as aplicações livres, não todas, mas uma grande maioria delas, são também multiplataforma. Então, você pega a OpenOffice, por exemplo, que é um software que tem a mesma funcionalidade do software do Office da Microsoft, ele roda tanto em Windows, quanto em Mac, quanto em Linux. Então, permite que o usuário, hoje, que tá preso no Windows, ele possa começar a aprender a usar o OpenOffice na plataforma Windows, e quando ele migrar para a plataforma Linux, ele vai ter o mesmo ambiente que ele tinha antes. Bacana. E, Júlio, essa é a tendência do governo federal, de cada vez mais utilizar o software livre? Sem dúvida. Essa parte de colaboração, Bruno me lembrou uma coisa agora pelo que ele falou, que é o seguinte: o SERPRO, por exemplo, do governo federal, ele fez um leitor de tela para deficiente visual, né? Então, fez o leitor de tela, chama-se LNTTS. Foi feito com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e com a Universidade de Mons, na Bélgica. Foi desenvolvido esse software. O SERPRO, em paralelo, desenvolveu um correio eletrônico chamado Expresso, que tem esse correio começou na Celepar, e o presidente da Celepar veio a ser presidente do SERPRO, trouxe para o SERPRO Marcos Mazzoni, ele trouxe isso para o SERPRO, e a partir daí nós começamos a desenvolver no SERPRO esse correio Expresso. Esse correio, ele se integrou com o Liane, que é o software para leitura de tela, o que te permite hoje o e-mail, um deficiente visual acessar o e-mail dele, o computador lendo o e-mail para ele, tudo isso gratuitamente. O que tinha no mercado era pago, né? Então, isso aí, e por falar nesse software de correio, esse Expresso, é uma coisa interessante. Ele é muito mais novo do que o software usado por 90% das pessoas usam o Outlook. Esse software ele tem 1/5 da idade do Outlook, e ele hoje já agrega ao correio eletrônico voz. Você já pode falar via esse software, você já pode fazer troca instantânea de mensagem por ele, e você tem a portabilidade para celular com ele. Quer dizer, coisas que ele já passou à frente devido a essa colaboração das pessoas, e já está sendo usado além do Brasil, porque ele já foi traduzido para espanhol por diversos países da América do Sul e outros países de língua portuguesa. Vamos dar o nome dele aqui no ar? É o Expresso. Expresso tem site? Eu estou com o Expresso aberto aqui, está sempre aberto. A gente pode mostrar também no próximo bloco, quando a gente voltar. Pois não, ele está aberto aqui. Você quer fazer alguma sugestão para a nossa equipe? Manda sua mensagem pelo nosso Twitter, que é @RedeTVT, ou pelo Facebook. A gente volta já já.